Agora ele vai ter que responder na justiça, porque o juiz deu 3 dias para ele se explicar o porquê da criação da turma de medicina para o MST na UFPE. Mas tu acha todo esse caso um absurdo? Calma, que pode piorar. Porque o mesmo reitor aqui do boneco do MST, ele é um dos responsáveis pela cota para trans na UFPE, na pós-graduação. Sim, não bastava o MST em medicina. Agora, na pós-graduação da UFPE, tem cota para trans. E tem um detalhe, é tudo autodeclaração. Então, agora imagina, você quer fazer um mestrado ou um doutorado na UFPE. Se você falar simplesmente que é trans agora, você vai ter mais chance de cursar. Isso é um absurdo, cara. Então dá para perceber que não são coincidências. Isso é o coordenado por esse cara aqui. Não é à toa que ele está usando o boné do MST e depois ele uma turma do MST. O que ele está fazendo aqui é tudo menos educação. Fez fundo foi volumoso. Acho que ele não vai lá, não. É incrível esse negócio de decisão aqui, ó. Inclusive, cota racial, vez por outra, tem uma decisão aqui, ó, na área do 144.700. Porque a pessoa diz que é negro, aí vai ler, não é. Né? Aliás, aqui no Brasil, se você pegar a árvore genealógica das pessoas, dificilmente, mesmo sem aparência aí, até marcar aqui, ó. Dificilmente não passou por algum familiar que seja negro. E a mesma coisa, a pessoa que se diz branca, também é a mesma coisa, ou a pessoa que se diz negra. Aí, dificilmente, porque nós temos uma miscigenação racial no Brasil de norte a sul. De norte a sul. Agora, essa confusão aqui do MST e cota trans, da Universidade Federal de Pernambuco, ganhou o mundo. O vereador lá de São Paulo, o Rubinho Nunes, criticou essa criação da sala de medicina exclusiva para o MST na Universidade Federal de Pernambuco. Vem comigo. Hoje é assim, se você não for do grupo certo, você não tem a oportunidade de acesso ao estudo público qualidade. Enquanto milhões de brasileiros tentam conseguir uma vaga pelo SISU, o governo Lula cria privilégios para quem é massa de manobra do PT. É mais um capítulo da velha estratégia usada na cartilha da esquerda. Usar o Estado para beneficiar aliados, para beneficiar amigos. Hoje é uma turma de medicina só para sem terra e quilombola. Amanhã, por que não criar vagas exclusivas para filhos de sindicalistas ou para militância do PSOL? Meu amigo, isso não é inclusão, isso é aparelhamento. Enquanto você trabalha, paga imposto para conseguir atendimento decente, o PT usa o seu dinheiro para alimentar e capacitar a própria militância. E o seu filho de você, trabalhador, simplesmente é reservado nada, a não ser pegar mais um pedaço dessa escola e sustentar a máquina petista. Essa repercussão, né, do reitor da Universidade Federal aqui do estado de Pernambuco, ela é nacional, viu? Essa questão de sala exclusiva de medicina, que é difícil o aluno passar em medicina. É difícil. E você pegar parte das vagas para medicina e botar para uma turma específica de um movimento social, complicado isso, viu? Sobre essa turma de medicina, nós vamos conversar ao vivo com o vereador do Recife, Thiago Medina. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Carlos, tudo bem, graças a Deus, prazer poder estar com vocês novamente. Boa tarde também para o ouvinte aqui do CAC de novo. Olha, veja só, eu já vi aqui que já tem deputado, o Partido Novo está entrando também no Tribunal de Contas e na Procuradoria-Geral da República contra essa cota para o MST. E a universidade respondeu alguma coisa, a Câmara Municipal do Recife, ao seu pronunciamento? Ele respondeu, a gente entrou no processo, né, na vara federal aqui em Pernambuco, e responderam falando que é da autonomia da universidade, criar cotas, criar turmas, enfim, isso não é desculpinha, né? Mas, assim, o aluno é tão grande que o pessoal, você não falou, o pessoal vereador sabe que entrou, foram deputados federais, estaduais, partidos políticos. Um detalhe também, que teve um ex-diretor da Faculdade de Direito do Recife, FDL, também entrou com um processo para anular esse absurdo, que é o Francisco Queiroz, né?
Então, assim, para ver, não é só político que apareceu, não. São pessoas que fizeram parte da UFPE, que entendem que é um absurdo e querem matar essa iniciativa eleitoreira, todo mundo sabe, né? Agora, o interessante é que, neste momento, a Universidade Federal de Pernambuco, inclusive dito numa coletiva que eu botei aqui no ar, porque a coletiva foi fornecida para o nosso programa pela própria universidade. A universidade está numa pindaíba, sem ter recurso para fechar até o final do ano. E aí vem com esse negócio de politicagem. Quem entende essa, o vereador? Pois é, não faz sentido. Vamos falar, a UFPE está sem recurso para manter o campus do Recife, como está mostrando na imagem. Aí abre uma turma agora exclusiva para o pessoal do MST em Caruaru. Peraí, está sem recurso, vai abrir uma turma nova. Qual a lógica disso? Ainda mais a gente sabe, né? Uma turma sem Enem, é só para uma redação, então um processo totalmente defasado. A gente sabe que isso é um processo só para beneficiar grupos políticos, é o que ele está fazendo. Porque o reitor, as línguas falam que é candidato ano que vem, né? Então está começando a dar agrado para grupos políticos e possíveis eleitores do ano que vem. Né? Ele é candidato de qualquer forma. É deputado, candidato a deputado. É o que fala, quer ser candidato a deputado e agora não quer ganhar voto do pessoal. Já foi cota para trans e pós-graduação. Não faz nem sentido, cota e pós-graduação, né? O cara não já é formado. Então, para fazer mestrado e doutorado, se eu falar, por exemplo, que eu sou trans, porque é uma declaração, eu já vou ganhar uma cota na UFPE. E agora essa turma exclusiva aí para o MST, para o quilombola, não faz sentido nenhum, sem Enem, né? Isso é um tapa na cara do sistema pernambucano do brasileiro. Deixa eu ir ao vivo a Brasília, vou conversar com o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil. Vamos falar aqui sobre a decisão da Universidade Federal de Pernambuco, que criou uma sala de medicina exclusiva para integrantes do MST, inclusive um dos cursos mais difíceis da pessoa passar. Mas eu acho que essa resistência porque vai segurar aí. Direito e medicina. Está segurando lá. São os dois mais concorridos. E aí cria uma parte exclusiva para o MST, sem precisar entrar nessa disputa. Deputado, boa tarde, um grande abraço. Boa tarde, Beto. O prazer estar com você no seu programa no dia de hoje. Está segurando? E aí, como é que explica? Eu já conversei aqui com o denunciante, com o vereador Tiago Medina. Talvez agora. Ele disse, olha, o problema é que tudo indica que o reitor da Federal vai ser candidato a deputado. Inclusive, estou abrindo espaço para ele aqui, para ele falar. Né? Já mandou uma nota para a Câmara do Recife dizendo que a universidade tem autonomia para abrir essas exceções. E está abrindo agora também para pós-graduação para trans. Como é que fica essa situação? É legal isso, deputado? Não acho que seja legal, não. Eu tenho convicção que isso é absolutamente inconstitucional e ilegal, Ricardo, porque a Constituição é clara quando garante isonomia do tratamento, respeito às pessoas. Né? Todo mundo sabe que o curso de medicina é dificílimo de você conseguir acessar, principalmente numa universidade federal. Quantos estudantes pobres, egressos de escolas públicas, até cotistas, desejam chegar a uma universidade federal e não conseguem. E aí, de repente, vem a reitoria da Universidade Federal de Pernambuco e cria um curso específico, 80 vagas para egressos de assentamento sem terra e do MST. E professores temporários, que é uma enorme agressão ao bom senso e à própria Constituição, à legalidade. Então, para mim, isso é algo que não se sustenta. Por isso que eu estou finalizando aqui uma ação, que eu vou entrar a DPF junto ao Supremo Tribunal Federal para derrubar essa decisão da reitoria da Universidade Federal de Pernambuco, porque ela é ilegal e, além de ilegal, ela é imoral. Ela não tem nenhuma sustentação moral, porque um militante do MST, um assentado, um egresso de um assentamento, ele tem todo o direito, como qualquer outro cidadão brasileiro. O filho de um agricultor pobre, de um operário, de uma empresa que atua em qualquer região do país, tem o mesmo direito do filho de um sem-terra assentado num assentamento federal. E essa distinção que está sendo criada por meio dessa decisão da Universidade Federal de Pernambuco, para mim, ela é ilegal e inconstitucional, além de imoral. Deputado, a gente tem visto que não é uma exceção aqui em Pernambuco, né? Está virando, inclusive, regra
em diversas universidades brasileiras esses cursos para determinadas pessoas, determinados nichos, determinadas minorias. E, no final das contas, essas universidades, que são universidades públicas, elas são garantidas com dinheiro que é único. Se vai fazer um curso para determinado nicho, vai faltar para outro. Aqui mesmo, o reitor outro dia estava reclamando que não tem dinheiro nem para chegar no final do ano. Como é que ele vai fazer curso específico com o MST? Eu não entendi. Pois é, essa sua pergunta é muito válida, né, Gagnon? Você veja que você cria um regime específico, especial, ilegal, para assentados e aqueles que atuam, por exemplo, na militância do MST. Ele não vai se submeter ao Enem, a qualquer tipo de vestibular, ao SISU, entra direto no curso de medicina. Então, quer dizer, um estudante que passa o ano todo estudando, dedicado, muitas vezes egressa em escola pública, o que é que vai dizer? Ele vai se revoltar, né? Criando uma distinção entre cidadãos que são os mesmos dentro da realidade brasileira. Apenas uma redação, uma temática que não tem nada a ver com a avaliação, por exemplo, para um curso de medicina, e esse programa Procera, que é um programa do INCRA, em convênio com a Universidade Federal, que tem um nicho específico para assentados. Como você disse, o comentário que ocorre hoje nos bastidores da Universidade Federal é de que o reitor é candidato, pré-candidato a deputado federal. Eu espero que ele não esteja buscando, por meio desse caminho, reforçar sua posição como pré-candidato a deputado federal. Seja apenas fruto da fofoca, porque se isso for verdadeiro, é mais um fato grave que vai pesar contra a decisão tomada pela Universidade Federal. Então, eu recebi muitas manifestações de apoio. Houve, inclusive, a adoção de algumas iniciativas de ações populares, inclusive do professor e ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Francisco Queiroz Cavalcante, que ingressou com ação popular. Veja bem, é um professor de direito, extremamente respeitado, ele foi desembargador federal do TRF5 e entrou com ação popular para rever, para derrubar essa iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco, que mostra que, de A a Z, todas as pessoas de bom senso estão contra essa iniciativa adotada pela reitoria da Federal de Pernambuco. Deputado, um grande abraço. Eu espero vê-lo aqui em breve para a gente conversar mais sobre educação. O programa está sério, viu? Eu fui ministro de Educação, o negócio está muito sério. 5, né? Os alunos estão saindo sem saber matemática e português. Está sério a coisa. Logo vou contar aí com você, se Deus quiser, Campeão. Um abraço para você e aqueles que nos acompanham no seu programa aqui. Um grande abraço. Tchau. Segundo o portal Metrópolis, a família do empresário Lélio Carneiro trava batalhas judiciais para blindar o patrimônio de credores. Dono do falido grupo Coral, ele é acusado de esconder bens em fundos de investimento na Faria Lima. O portal Metrópolis rastreou 177 fundos com 55 bilhões, 55 bi, sem auditoria, ou inauditáveis por falta de documentos. Juízes já reconheceram o uso desses fundos para ocultar recursos. A União cobra 250 milhões de reais em impostos, mas ao bloquear 1,4 milhão, encontrou contas zeradas. Bloqueio, falou, cadê o dinheiro? Sumiu. Deram sumiço no dinheiro. O caso envolve a REAG Investimentos, alvo de ações da Justiça e da Polícia Federal. E no último mês, a REAG foi alvo da operação por suspeita de lavar dinheiro do PCC. Entre os beneficiários estão Mohamed Murat, o tal do primo, como é conhecido, Roberto Augusto Leme, conhecido por Beto Louco. Beto Louco,
suspeitos de sonegar 7,6 bilhões de reais. Olha, ele está falando de sonegação. A acusação da PF e do GAECO lá de São Paulo vai além. É que eles são ligados ao PCC, ao crime organizado. Após a reportagem, Lélio Carneiro Júnior disse ao Metrópole que depois da Operação Carbono Oculto rompeu com a gestora REAG e que tudo segue a lei. Ele afirmou que nunca fez parte do grupo Coral, controlado pelo pai, e não pode ser responsabilizado pelas dívidas. Diz, foi papai. Tá me entendendo? Já a REAG declarou que não tem envolvimento com lavagem de dinheiro, nem com PCC, e que nunca manteve relação com grupos criminosos. Essa operação Carbono Oculto é aquela que escancarou verdadeiro paraíso fiscal aqui no Brasil e no setor de combustível. Segundo o Instituto Combustível Legal e a Fundação Getúlio Vargas, o comércio ilegal já causa um rombo de mais de 30 bilhões de reais por ano na economia. De 2020 a 2024, cerca de 1.000 postos movimentaram 52 bilhões de reais, com 7 bilhões 600 milhões sonegados. O esquema inclui adulteração de gasolina com metanol, substância tóxica capaz até de causar cegueira ou morte. Em alguns postos, o nível chegou a 50%, quando permitido pela ANP é 0,5%. Vejam vocês, meio a meio. O nível é 0,5%. Eles botaram meio a meio. O diesel também batizado, fraudado. Fraudadores reduziram o percentual de biodiesel para aumentar o lucro. Em 2023, foram 170 milhões de litros fora do padrão, afetando cerca de 850 Esse mil volume veículos. todo no topo aqui, quem garante que essa coisa vai passar Rapaz, daqui? no meio desse negócio aí, Tronca, né? o tal do Beto Louco. Quem garante? Beto Louco, envolvido nesse esquema aí, dos fundos da máfia, apontados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, lá em São Paulo. O portal ICL Notícias revela que o ex-piloto de táxi aéreo Piracicaba, Mauro Matosinho, recebeu um salário direto do BK Bank, apontado pela Polícia Federal como peça-chave na lavagem do dinheiro do PCC, BK Bank. Comprovantes mostram pagamentos entre abril e agosto de 2024, totalizando R$ 58.300. A empresa de táxi aéreo está registrada no nome da mãe do empresário, Epaminondas Madeira, mas é ele quem comanda os negócios. O portal de notícias, ICL e o UOL mostraram que a TAP tem ligação com fundos e pessoas alvos da operação, como o primo, que é o Mohamed, o Roberto, que é o Beto Louco, e um advogado, o advogado Rogério Pérez, que é controlador de uma gestora, a Altinvest. O ICL questionou o BK Bank sobre os repasses. Ninguém falou, sem resposta. A Altinvest e o Rogério Garcia Pérez negaram qualquer relação com o banco e disseram que o advogado tem reputação ilibada. A defesa do tal primo, não se manifestou. E o advogado de Beto Louco não retornou nenhuma informação ou ligação. A TAP informou que só soube do caso na Operação Carbono Oculto, Vamos ver se passa, né? dentro da lei. Esse A volumão aí, Altinvest afirmou que repudia qualquer Taxa ligação vermelha com aqui. atividades ilícitas tá em e que sem não volume, administra vamos ver. fundos ligados à aeronave Passar, ou pelo menos ao um falso CAPRI. rompimento, pelo E que menos o um Pérez falso não é rompimento. sócio dos postos combustíveis, Vai pegar o apenas quê, investidor em imóveis da BR Distribuidora. Eu disse BR Distribuidora? BR Distribuidora. Meu amigo, o bicho pega. Imagina, PCC, táxi aéreo, aviãozinhos, máfia do combustível e políticos brasileiros. Numa entrevista ao portal ICL, o piloto, o Mauro Capucci, relatou detalhes do negócio envolvendo o Centrão e o PCC. Segundo ele, a empresa táxi aéreo Piracicaba administrava as aeronaves de primo e do Beto Louco, que a Polícia Federal diz que são as lideranças da facção criminosa.
Caput disse ainda que levou a família do Beto Louco, procurado pela Polícia Federal, pelo pessoal do Ministério Público do Estado de São Paulo, GAECO, levou o cara de aviãozinho para o Uruguai. Como é que ele soube da operação? Ué, ninguém sabia, não era sigilo a operação? Sigilo! Pegou o cara, líder do PCC, segundo a PF, vai entra no aviãozinho, vamos para o Uruguai. Pum, sumiu. Levou na véspera da mega operação da Polícia Federal contra o PCC. Como é que ele soube? Como é que ele soube? Ah, tem ele falando? Tem. Solta. Até a saída da primeira matéria no Fantástico, a gente voava com muita frequência com o Mohamed e o Roberto Leme juntos. Depois dessa matéria, os nossos voos se focaram no Roberto. No caso do Roberto Leme, quando estourou a operação da Polícia Federal, na verdade você levou a família do Roberto Leme para fora do Brasil, é isso? E vocês foram para o Uruguai. No momento que eu decolei, eu não sabia da operação que aconteceu. Então, vou eu encerrar sequer aqui. me Passar, prendi ao fato da família estar muito calada, ou melhor. de uma das filhas estar medicada. Valeu. Então, isso não Era sigilo. Como é que ele soube? Um dia antes. Ele não foi correndo, não. Um dia antes ele foi embora. A mesma coisa do Mohamed. Você vê que ele cita o Mohamed. É tudo do esquema. Meu amigo, onde é que nós estamos, pô? Agora, presta atenção. O pessoal falou aqui. Comprei no topo. Vamos ver se vai. O Rueda, que é daqui do meu estado, né? Comprei no topo. Inclusive espaço aberto, viu? Não o conheço pessoalmente, mas o espaço Voltei de aberto novo, para comprando no responder essas informações que vêm sendo Rompimento de topo colocadas aí, comprando. por alguns portais de notícia brasileiros. Porque ele é o presidente da União Brasil. Né? Que é hoje a federação é o maior partido do país. É o maior partido do país. Correligionários do presidente da União Brasil, Antônio Rueda, relataram uma conversa telefônica em que o dirigente falava sobre a compra de jatinhos. Segundo o relato, Rueda disse que já tinha 5 aeronaves. É o que, ó, está vendo aqui, ó? Áudio, Rueda, do União Brasil, tinha 5 jatinhos, queria chegar a 10. É a manchete no portal. Ele queria chegar a 10. Explicando que cada aeronave renderia R$500 mil por mês com o serviço de táxi aéreo. Você está vendo aqui, o portal relacionou as aeronaves já adquiridas pelo, no caso, Rueda, é o que cita. Essas seriam as aeronaves. Isso aí não tem problema nenhum. Se você tem uma empresa de táxi aéreo, está no seu nome, tudo bonitinho, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas e se você é dono, mas tem outra pessoa que aparece como dono? Né? Você vê, aqui em Pernambuco a gente vê demais isso. O caso do jatinho, onde morreu o ex-governador e, na época, candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Até hoje não se sabe de quem era aquele jatinho. De quem era o jatinho? Quem usava era Eduardo Campos. Passar para cima, ele vai lá pegar, vai lá pro 0. Até hoje o negócio é uma encruzilhada na investigação. Vamos ver se vai. E é um jatinho poderoso. Quer dizer, A tá Polícia rompendo Federal, esse topinho aqui, ó. Aí Topinho aqui, cita aqui o portal Metrópole, porque a Polícia Federal está investigando. Investiga se Rueda, que é o presidente da União Brasil, seria o verdadeiro dono dos jatinhos operados pela empresa de transportes aéreos Piracicaba, embora formalmente não conste como proprietário. O episódio ocorreu em 2021, segundo o portal de notícias, durante uma viagem em Rio Branco, Acre, na presença do ex-presidente do PSL local, Pedro Valério, e do ex-deputado Júnior Bozella. Segundo Valério, Rueda chegou a utilizar seus aviões em benefício próprio, umas horas de voo pagas pelo PSL. Lembrando a vocês estão escorando o Booking, agora escoraram aqui. Escoraram, estão escorando aqui e também. virou União Brasil. Que Luciano tá Bivar está brigado danada com aí. o
O Rueda, né, que teve uma casa que pegou fogo aqui no litoral sul, que o Rueda acusou que quem mandou botar fogo foi o Luciano Bivar. O Luciano Bivar negou. Lembra dessa confusão? O PSL é o partido que elegeu quem? 2018. Jair Messias Bolsonaro. Era o partido até que Bolsonaro brigou com o Luciano Bivar, lembram? Né? Questionado pelo portal Metrópolis, Rueda negou ter aeronave ou envolvimento com investigados nessa operação Carbono Oculto. A Carbono Oculto pegou a máfia lá da Faria Lima, dos combustíveis. 13 minutos para abrir o mercado à vista. Já Milton Leite, fica aquele dilema: vou então, sair agora ou vou pagar para ver se vai continuar subindo? Apenas assunto faculdade. Só vai pagar para ver? Você vai ouvir comigo o áudio em que o Rueda é citado sobre essas aeronaves. Isso aí já figura nessa investigação que a PF teria aberto. Veja comigo. Então o Rueda veio aqui e na volta do almoço, o Rueda recebeu uma ligação de alguém, eu não sei o nome da pessoa, e a pessoa estava querendo saber dele como é que fazia o cálculo para poder pagar o valor de relativo a um jatinho. Aí ele falou: você pega o valor em dólar, divide pelo valor do dólar hoje em reais, ou era o inverso, né? Fazer o cálculo inverso, de converter de real para dólar. Aí falou: você só divide, quanto é que tá eu vou sair na média do VWAP do pregão anterior. É a quantidade de dólar que você tem que pagar. Média do VWAP aqui, ó. Saí na VWAP do dia anterior. O Rosela perguntou para ele: tá comprando outro jatinho? Faltam 12 minutos no mercado Ele de falou: eu tenho vou até botar em cima aqui. Se ele passar direto, eu já estou lá em cima, entendeu? Aí, né? Vai que ele passe direto. Vamos Mas ver eu aqui, acho as medidas ainda muito Bem aí. tímidas. Porque é o seguinte: você tem dinheiro aí do crime organizado, fala o PCC e tal, chama atenção, mas tem dinheiro de político ladrão, político bandido, vagabundo. Dizem que tem dinheiro de emenda parlamentar, de vagabundagem, que o cara pega, bota no município, o dinheiro some lá e ele leva na Vamos ver hora. se passa daí. Se passar daí, eu tô feito. Já informaram a mim que esse tipo de situação de emenda parlamentar está acontecendo aqui no meu. Aqui, o cara pega uma emenda de R$1 milhão. Manda aqui para o meu município, 1 milhão. É com esse negócio de posto de combustível e outros artifícios de lavagem de dinheiro, o sujeito pega R$1 milhão e dá 200 mil para o parlamentar. Falta 20 segundos para o mercado à vista abrir, meu. A obra não sai. Eu mostrei aqui na investigação do norte. Estou correndo risco de voltar o preço. Lá do de norte, voltar com uma porrada danada. a região amazônica. Eu vou sair agora aí. Para calçar todas as ruas da cidade, R$200 milhões. Não tem uma rua calçada. R$200 milhões. É isso, o dinheiro está lá. Aliás, nem todo, mas não era agora salutar arrumar, que o Supremo Tribunal Federal bloqueasse tudo. Então, vamos agora. Bloqueia. Vamos ver se ele testa lá de novo, pelo Vai menos. gritar casacudo. Você dá continuidade na subida, Bandido grande. Vai gritar Vamos ver se ele dá casacudo. Inclusive, continuidade. advogado casacudo. Ele desce de vez aí. Mas, ó, se você quer botar moral, tem que fazer. Será que consegue? Será que tem moral para fazer? Mercado à vista aberto. Não devia ter falado, cara. Será que tem moral para fazer? Não sei nem como é que está abrindo Que tem que ter moral para fazer. as ações do mercado à vista. Você vai pegar Bora só ver, né? casacudo. Será que tem moral para fazer? Suporte aí. Ó, tá vendo? Melhor zerar. Sem no 0 a 0 praticamente. Ó, tá vendo? O que foi que eu disse? É para sair lá na VWAP, ficando ansioso, ó. Os brasileiros acionaram os departamentos jurídicos e concluíram. A partir de agora, toda transação em dólar está proibida para o ministro Alexandre de Moraes. A decisão segue as sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da lei. Segundo o representante do setor financeiro, qualquer operação de dólar, mesmo as feitas aqui no Brasil, compras de cartões de crédito em sites internacionais, isso já teria bloqueio. Já teria bloqueio. É interessante essa informação que vem dos bancos brasileiros, da preocupação
Porque se o Banco Brasileiro permitir um cartão do Alexandre de Moraes comprando na Shopee, a blusinha da Shopee, que é uma compra internacional, e é uma blusinha, vai dar bronca para o banco. O banco pode ser punido. O banco pode ser punido. O Banco Brasileiro, que permite que tenha um cartão, por exemplo, eu tenho um cartão internacional de banco brasileiro. Mas o cartão internacional, ele é regido pelos Estados Unidos. Até o contrato, ele é regido pelos Estados Unidos. Então, é isso que os bancos estão se prevenindo. Amanhã ou depois, estão falando que até a assinatura da Netflix, viu? Que é paga com cartão, entra nessa bronca aí. Que a Netflix também é americana. Ele tá fazendo range aí nesse topinho aí. Esse topinho aqui, ó, e da Trump que era uma resistência, provavelmente vai dar uma subidinha de novo pra cima. Talvez, não sei. É que qualquer empresa, banco, pessoa, brasileira ou estrangeira, que mantiver relação econômica com Alexandre de Moraes, pode ser alvo de sanções secundárias. Por isso que os bancos estão preocupados. Veja, Qualquer pessoa, ou empresa, ou banco, que tem contato econômico com ele, qualquer tipo de contato financeiro, está sujeita a sanções secundárias. Então, qualquer um que é um estrangeiro, não americano, que fornece um benefício econômico Não está indo. a uma pessoa sancionada pelo FAC, está sujeito a ser sancionada ela mesma, por facilitar isso. Né? Os americanos, qualquer americano que tenha contato com o ministro econômico, está cometendo um crime que leva a 20 anos de prisão. Então, ninguém pode ter contato com ele, economicamente falando. Isso é basicamente o que acontece. Né? Então, a pessoa vira tóxica. E isso leva a um isolamento, a consequências graves. Então, agora, para um americano ter contato econômico com ele, por exemplo, executar uma sentença da Justiça da Flórida para executar os bens dele, o que isso vai requerer, basicamente, vai ficar até 10 e meia. uma permissão do FAC, uma permissão especial para, ok, você pode, só tem autorização para você ter contato com pessoa sancionada econômica, porque você está executando uma sentença válida da Justiça americana. Não adianta, eu vou pegar meu tique ali. É um problemão para o Supremo Tribunal Federal ter um ministro sancionado pelo governo americano nesse nível. 144.700. Que é o Joaquim Barbosa, ele quando viu que não conseguia mudar o Supremo, ele pediu para sair, lembra? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que foi o homem que presidiu o inquérito do Mensalão, porque tinha um monte de deputados, tudo por privilegiado. Pediu para sair, pô. Pediu para sair. Teve a hombridade de falar, não dá para mim não. Teve uma discussão bravíssima com Gilmar Mendes, culhambou o Gilmar Mendes, e saiu. E saiu do Supremo. Olha que não dava para ele não. Tá? O jornalista Paulo Figueiredo alertou que se os ministros do STF sancionados não cumprirem determinações... Deixa eu sair agora, né, velho? Da outra vez eu não saí, né? Pode enfrentar também um colapso bancário. Olha só a advertência, vê que pronto. Fiquei moscando, não saí. O que eu estou falando. As sanções Magnitsky contra ministro do Supremo Tribunal Federal estão chegando. A partir daí, se os ministros optarem por reagir... Era para sair agora. Eles correm o risco de causar o colapso do sistema bancário brasileiro. Desobedecer às sanções do FAC significa multas bilionárias para os bancos do Brasil e a possibilidade da desconexão destes bancos do sistema financeiro internacional. O mercado bancário brasileiro é extremamente concentrado e extremamente interconectado, local e globalmente. Se atinge 2 ou 3 bancos, você gera um efeito em cascata que destrói a economia do Brasil. Estamos falando de dólar em patamares nunca antes vistos no país. Pronto, acabou. Muita gente comentando aqui no nosso chat, inclusive